A paz de Deus seja com todos vocês. Bom, em Apocalipse capítulo 21, do versículo 8 da versão João Ferreira de Almeida, diz assim: Mas enquanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicídios e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos adólatras, todos os mentirosos, só pode ser lançado no lago de arte com fogo e enxofre, é que é a segunda morte. Algumas pessoas. Repare que a Bíblia cita tímidos, dando a entender que os tímidos não serão salvos. Algumas pessoas dizem que quem é tímido e introvertido será condenado, porque aqui utiliza a expressão tímido. Gente, temos que entender que nós não podemos condenar ninguém, já que a timidez é um traço de personalidade da pessoa. Tímido é quando a pessoa ela não fala muito, ela fica mais no seu canto, também não tem muita vergonha. Mas a Bíblia não fala que os tímidos serão condenados. Na versão Almeida, utiliza a expressão tímido. Mas vamos lá. Calma, tem muitas pessoas que ficam com medo, ficam em pânico quando a Bíblia cita mais tímido. Mas vamos ver aqui outras versões. Vamos ler aqui na Bíblia, nova versão internacional. Vamos ver aqui. Olha só para você ver. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, e os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão no lago de fogo e arte e enxofre. Esta é uma morte. Veja aqui que a Bíblia fala covardes nessa versão internacional. Não é tímida. Em outra versão transformadora, vamos ver como que ela tá. Mas, olha aqui, ó. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros. Aqui é a mesma versão, né? Na Bíblia, vamos ver aqui nessa versão como que tá. Ó, nessa Bíblia aqui na GIF Offline, no versículo 8 diz assim: Mas quanto aos medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicídios, os adultos, os feiticeiros, os adólatras, seus mentirosos. Aqui tu já vê uma diferença. Medrosos. Mas essas traduções não estão certas. Medroso, tá? Embora, né, a gente não deve. Medroso quer dizer pessoa que tem medo, né? Mas vemos que a tradução certa. Bom, vamos agora. Vamos aqui do. Bom, vamos lá. Vamos aqui ver uma coisa. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Paulo disse que ele não tem espírito de covardia. Ele cita a expressão. Essa expressão. Ele cita a expressão delos. Eu já vou colocar aqui. Que é a mesma expressão. Eu vou colocar aqui. Vamos ver como que é covarde. Covarde. No grego, peraí, deixa eu ver. Tá vendo aqui, ó? Delos. Delos. Traduzido para covarde. Ou seja, Paulo diz a expressão covardia, ou seja, covarde, que é délios, a mesma expressão que João utiliza em Apocalipse capítulo 21, no versículo 8. É a mesma expressão. Portanto, a expressão tímido não está relacionado, ou medroso, o tímido não está relacionado a covardia. Ninguém não significa que a pessoa ser tímida ela é covarde ou que não tem temor a Deus. Não tem nada a ver. Pode ficar tranquilo que aqui o versículo não diz que quem é tímido será condenado só porque a pessoa é quieta. Não tem isso. Pode ficar tranquilo. Aqui a expressão délios é covarde. Tímido no grego, vamos colocar aqui, tímido. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vovetopostachos. Ou seja, tímido. Não é a mesma expressão
Delos, ou seja, a Bíblia não fala ali a minha expressão, João tira a expressão delos, ou seja, covarde. Então tá aqui, gente, acabou o mistério. Acabou o mistério, gente. Então, então nós não podemos condenar ninguém que é tímido, porque os tímidos não serão condenados, gente. Gente, é evidente isso. Se fosse assim, então nós teríamos que considerar que Deus é injusto. Embora Deus tenha toda a autoridade, mas nessa situação é evidente que não tem nenhum motivo, não tem nenhuma evidência que prove que Deus iria condenar só porque ele é ser introvertido, não tem nada a ver essa questão. Vemos também que Jesus, por exemplo, na Bíblia Almeida, João Ferreira de Almeida, quando ele acalma a tempestade, ele chama seus apóstolos, na João Ferreira de Almeida, por que vocês são tão tímidos? Por acaso não têm fé? Em outra Bíblia diz, por que vocês são covardes, são fracos? Ou seja, lá Jesus ele chamou seus discípulos de débiles, ou seja, covardes ou fracos. Covardes, né, na verdade. Então não tem nada a ver. É claro que um cristão, uma pessoa, ela não deve ter vergonha. Olha, como que uma pessoa vai ter vergonha? Que crê em Jesus vai ter vergonha de Jesus. Jesus disse, aquele que me confessar, eu também confessarei diante do meu Pai. Que me negar. Portanto, entendemos que a Bíblia nem... Porque quem é covarde nem estará sendo tímido. Estará sendo... Tímido é diferente, é outra expressão. Mas estará sendo... Na verdade... Estará sendo, gente... Na verdade... como posso dizer? Covarde. Aí sim a tradução certa é covarde. Portanto, os tímidos e extrovertidos não serão condenados, tá bom? Então, sinceramente, é nítido que ser tímido não é pecado, gente. Não é pecado, tá? Gente, então esclarecendo aí nessa questão, né? O cristão não pode ter nenhum, não deve ter vergonha, mas ser tímido é uma coisa normal, é uma característica, né? É um traço, né, de personalidade, melhor dizendo. Então pode ficar tranquilo, gente, que os tímidos que quem é tímido não será condenado, tá bom? É os covardes, tá bom? Então a tradução é delos. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, portanto, se foi escrito em grego, logo a tradução certa é covarde. Portanto, a tradução que a frase que junto do deles não significa tímido, e sim covarde. Então pode ficar tranquilo, não fique com medo, mas não tenha vergonha. Porque se você tiver vergonha de Jesus, você não estará sendo nem tímido, mas você introvertido, enfim, você estará sendo covarde, tá bom? Então é isso. Fique tranquilos e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Amém? Tchau.